Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para poder determinar a localização de um gene dentro de um cromossomo. Esse é o objetivo do mapeamento gênico. Primeiro, eu preciso que vocês saibam que a distância entre os genes é um fator que vai influenciar na taxa de crossing over. Quanto maior for a distância entre dois genes, maior vai ser então a taxa de crossing over. É só a gente pensar que se os dois genes estiverem muito pertinho em um cromossomo, ainda que ocorra ali entre os cromossomos troca de material genético, essa distância muito próxima entre os genes pode acabar fazendo com que os dois sejam trocados ao mesmo tempo. Então aí não haveria formação de gameta recombinante. Então essa distância maior aumenta as chances do crossing over formar gametas recombinantes quando acontecer ali a troca de segmentos entre cromossomos homólogos que estiverem pareados. Então vai aumentar a variabilidade genética. Para a gente poder medir a distância entre os genes, basta vocês considerarem que a taxa de crossing over, o quanto de crossing over está acontecendo, corresponde então à distância entre os dois genes. Vai ser dessa forma que nós vamos determinar essa distância. Só lembrando então que a unidade usada para poder medir essa distância é chamada de centimorgan ou unidade de recombinação. Então vamos pensar que a taxa de crossing entre dois genes, um exemplo, tá? Seja de 18%. Qual que seria então a distância entre esses dois genes? 18 unidades de recombinação. Se a taxa de crossing entre dois genes, entre os genes B e C, por exemplo, for de 30%, a gente pode concluir, então, que a distância entre eles é de 30 unidades de recombinação. Isso porque 1% da taxa de crossing corresponde, então, a uma unidade de recombinação. Então, basta olhar a porcentagem total de taxa de crossing over entre os dois genes que a gente vai ter ali a distância. Tudo bem? Coloquei um exemplo aqui para a gente poder fazer juntos. Então, vamos lá, um exemplo de mapeamento gênico. Como posicionar ou determinar o local de um gene dentro de um cromossomo quando eles estiverem em linkage. Considere três genes, os genes A, B e C, localizados no mesmo cromossomo, azão, bezão, cezão. E esses genes apresentam entre eles as seguintes taxas de crossing over. Entre o A e o C, 45% de taxa. Entre o A e o B, 12%. Entre o B e o C, 33%. Dá para ver aqui que o A e o C têm uma distância maior entre eles. Logo, a taxa de crossing também é maior, de 45%. Um macete, tá, galera? E uma dica para vocês resolverem questão desse tipo. Vocês sempre vão começar buscando ou procurando ali quais genes estão mais distantes uns dos outros. Olhando para cá, a maior taxa de crossing over corresponde aos genes azão, cezão, 45%. Então, a maior distância, os genes mais distantes entre si, é o azão, cezão. A maior taxa de crossing, que indica para mim a maior distância, vai me mostrar quem são, respectivamente, o primeiro e o último gene posicionados ali no meu cromossomo. Então, entre o azão e o cezão, nós temos ali uma distância de 45 unidades de recombinação, porque a taxa de crossing entre eles é de 45%. Tudo bem? Depois nós temos entre o gene azão e o bezão, vou colocar aqui, entre o azão e o bezão, uma taxa de crossing de 12%. E entre o bezão e o cezão, nós temos uma taxa de crossing de 33%. Então, a gente consegue posicionar os genes levando em conta essa distância. Sempre comecem pelos mais distantes, depois a gente vai achando os demais. Então, eu consigo dizer, então, que a posição ali em sequência nesse cromossomo é azão, bezão, cezão. Eles vão estar localizados dessa forma ali. Tudo bem? Isso pode mudar, vai depender desses valores todos que eu apresentei para vocês. Tem algumas questões que vocês podem fazer desse assunto, é um assunto importante, um assunto comum de ser cobrado em prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assistam a aula novamente e em breve a gente se encontre de novo. Grande abraço, pessoal!